A falar dessa grande decisão, vamos fazer contato agora com o repórter Fernando Gavini, que já está no estádio do Mineirão. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Grande beijo para você, grande beijo a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui do palco da decisão, onde daqui a pouco, 9h40 da noite, começam a decidir a Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro, o maior campeão da história, e o Corinthians em busca do seu 4º título da Copa do Brasil. Agora há pouco, o estádio estava todo iluminado, fazendo um teste de luz, um verdadeiro show está sendo preparado aqui para a torcida que vai acompanhar o jogo de hoje. Não sei se o Wilton consegue mostrar, Wilton. Dá para ver ali que os bancos de reservas, ó, de um lado o símbolo do Corinthians, do lado esquerdo aqui, do outro lado, lá que ele está mostrando agora primeiro, o símbolo do Cruzeiro, já tudo preparado, e aí do lado de cá, o símbolo do Corinthians. E lá em cima a gente pode ver o placar já apontando para Cruzeiro e Corinthians. Ainda faltam muitas horas para o jogo começar, os portões ainda não foram abertos, nenhum torcedor ainda está dentro do estádio, mas todos os preparativos para essa grande decisão da Copa do Brasil já foram feitos. E pela manhã a gente foi dar uma voltinha pelo centro da cidade de Belo Horizonte para sentir um pouquinho do clima, de como a cidade está vivendo essa decisão. Dá uma olhadinha. Este obelisco, conhecido como Pirulito aqui em Belo Horizonte, é um monumento em homenagem à independência do Brasil. Fica na Praça 7 de Setembro, no centro da capital mineira, um dos lugares mais movimentados da cidade. Viemos até aqui para sentir o clima de BH no dia da primeira decisão da Copa do Brasil. Os cruzeirenses estão super confiantes, saíram desde cedo de casa já vestindo o uniforme do clube. A opinião deles é de que a Raposa precisa resolver a final já no primeiro jogo para não depender de um resultado lá na Arena Corinthians. Já os atleticanos, claro, vão torcer pelo timão. Sou corintiano bem criancinha, rapaz. Quanto vai ser? Uma boa. Deixar ele mais tranquilo, uns 2-1 tá bom. 2-1 pro Corinthians. Lógico. E vai ser campeão, vai ganhar aqui e é campeão em Itaquera. É mais parte ainda. Eu sou atleticano, né? Os marinos vai ganhar assim, de mão beijada. Então é torcer pro alvinegro, torcendo pro alvinegro. Lógico. Tomara que seja 1-0, sim senhor. 1-0 tá bom? Nossa, 2-0 é muita sacanagem. É? E por que você acha que vai dar Corinthians? Porque eu sou atleticano. Eu tenho que torcer pro Corinthians em vez do Cruzeiro. E o Corinthians hoje vai sofrer a nossa mão, cara. Tá confiante? Tô muito confiante. Acho que o Cruzeiro tem um time melhor que o do Corinthians, um time mais organizado. Os dois jogam fechado. Mas no meu ponto de ver, vai dar Cruzeirão. Aqui e lá. Acho que vai ser um 2-1, mais ou menos. Quanto vai ser? 3-0 Cruzeiro. 3-0? Você acha que o time do Mano vai fazer 3 gols? 3 gols. Porque a mídia quer que o Corinthians seja campeão, né? Porque os caras estão engasgados mesmo. Nos últimos anos, o Cruzeiro vem sobressaindo com relação ao Corinthians. Eu acho que esse ano o ex é nosso. Deu para sentir aí um pouquinho do clima, da expectativa por essa decisão. Óbvio que os atleticanos vão torcer para os corintianos e os cruzeirenses muito otimistas com relação ao jogo de hoje. Agora, é interessante também a visão deles, né, de que é importante decidir resolver o jogo aqui, vencer a partida no Mineirão para não ter que depender do resultado lá no estádio do Corinthians. Por outro lado, o caminho que o Corinthians certamente busca é o mesmo caminho que trouxe o time até a final da Copa do Brasil, né? No jogo contra o Flamengo, foi um dos primeiros jogos do Jair Ventura no comando do Corinthians, foi um empate de 0-0 arrancado lá no estádio do Maracanã, para depois o Corinthians conseguir a classificação jogando no estádio do Corinthians, na Arena do Corinthians em Itaquera. Então, esse é mais ou menos o panorama do jogo. Os cruzeirenses querendo resolver a situação no Mineirão nessa primeira partida da decisão da Copa do Brasil e o Corinthians tentando levar da melhor forma possível o jogo para decidir lá em Itaquera. Vamos então agora ver um pouquinho da visão do Jair Ventura a respeito da equipe do Cruzeiro. Colocar o melhor em campo. Não o mais jovem, não o mais experiente, não o maior salário. Botar em campo aquilo que eles vêm me dando dentro do campo. Eu falo, eu não escalo, quem se escala são os jogadores. Você vai jogar com o que você pode. Você vê a equipe do Cruzeiro, uma equipe que tem Thiago Neves, Robinho, Arrascaeta, você tem 4-9, você tem Sassá, Raniel, você tem Fred, você tem o Barcos, você tem uma equipe que marca muito forte, todo mundo joga sem a bola, né? Então você tem que ter esse equilíbrio, não adianta. Infelizmente hoje você não consegue ver o jogador que joga andando, né? Que só tem o último passe. Não dá. Infelizmente hoje não dá. O futebol se tornou muito tático e físico também.
Então você tem que ter essa junção. Tá aí a palavra do Jair Ventura e um pouquinho do que ele pensa, né, a respeito do futebol, dessa parte tática do futebol, desse futebol de movimentação, de que o jogador precisa ajudar em vários setores dentro do campo. Bom, Corinthians e Cruzeiro vão jogar hoje aqui no Mineirão a primeira partida da final da Copa do Brasil e eu volto logo mais, viu, Michele, para trazer as prováveis escalações tanto do Corinthians como também da Raposa. Muito obrigada, Fernando Gavini. A gente fica aí no seu aguardo. E aí, hein, gente? É hoje, hein? Assim, é final de campeonato, né? Quer dizer, então nem sempre o melhor time vence numa final. Tem várias circunstâncias, ainda assim são 2 jogos. Ainda mais em Copa do Brasil, é bom a gente tem tantos exemplos disso, né? O Criciúma do Filipão passando pelo Grêmio, né? O Santo André Paulista, passando pelo Flamengo, o Paulista pelo Fluminense. Claro que a gente está falando de Corinthians e Cruzeiro, são 2 camisas, né? Não estou comparando Corinthians a Santo André, a Paulista de Jundiaí, não é isso. Mas o elenco melhor do Cruzeiro não significa necessariamente uma ampla vantagem, né? A gente já viu que o Corinthians já fez isso contra o Flamengo. Claro. Jogou de maneira mais pragmática, com aquilo que a gente pode achar feio, pode não achar que condiz com a história do Corinthians, mas é uma estratégia, é válida. E se o Corinthians conseguir segurar o Cruzeiro lá, sabe, arrancar um empate, a gente viu o Cruzeiro perdendo em Minas várias vezes. Perdeu do Santos, perdeu do Atlético Paranaense, perdeu do... O Cruzeiro não ganhou na Copa do Brasil nenhum jogo em casa. E o Corinthians não perdeu nenhum. Pois é. Se você partir dessa análise, o Corinthians consegue alguma coisa lá. Olha só, o Cruzeiro não ganhou nenhuma em casa e o Corinthians não perdeu nenhuma fora de casa. Olha que maluco que é isso. É isso. Só tem um fato também que o Cruzeiro tem decidido em Belo Horizonte, né? Constava o resultado fora e depois ir pra casa. Agora ele vai ter que tomar a iniciativa porque ele não tem essa vantagem jogando em Minas. É time do Mano Menezes. Não sei se tem também essa pegada ofensiva que se espera, mas é o favorito no confronto. E o Corinthians já falou que dos 50 e tralalá milhões que recebe de prêmio, ele vai deixar 18 milhões com os jogadores. É o prêmio. Jogadores e comissão técnica. Que é um estímulo ninguém, tanto, né? 18 milhões de alguma coisa, não Eu acho justo. Eu acho justo. Não, os jogadores estão lá batalhando, o prêmio é recorde. Eu acho que é até uma maneira de que se o Corinthians... 50 milhões, não é isso, Flávio? 50 milhões. 50 milhões. Deixa 17 com os jogadores, ainda sobra 33 milhões por caixa do clube. Acho que nenhum outro campeonato paga isso ao campeão. Não, no Brasil não. Não paga, quer dizer, então o Corinthians ainda tem uma premiação fantástica, acho legal. E garante de quebra, claro, paga na Libertadores América, porque via Campeonato Brasileiro isso não vai acontecer. E a gente volta a falar da grande final da Copa do Brasil. O repórter Fernando Gavini está lá no estádio da decisão e traz pra gente mais informações sobre Cruzeiro e Corinthians. É com você, Gavini! Michele, voltamos a falar aqui do Mineirão, tudo escuro, tudo ainda sendo preparado, dá para ver lá no alto o placar mostrando os símbolos de Corinthians e Cruzeiro, mas tudo aqui ainda sendo preparado para daqui a pouquinho receber o público que vem em grande quantidade, sem dúvida nenhuma, para acompanhar o primeiro jogo da decisão. Mais de 55 mil ingressos foram vendidos, casa cheia aqui no Mineirão. E o Corinthians chega para essa partida sem vencer a 2 jogos. A última vitória corintiana aconteceu justamente no jogo da semifinal da Copa do Brasil, no segundo jogo, contra o Flamengo, vitória por 2-1, que garantiu a classificação da equipe para a decisão. Depois disso, empatou com o América em 0-0 e perdeu em casa para o próprio Flamengo, só que pelo Campeonato Brasileiro, por 3-0. Tenta não só se reabilitar, como sair daqui com um bom resultado. O time não tem na verdade, tem a volta, o reforço do Fagner na lateral direita, que volta à equipe depois de passar um período machucado aí, e aí o Gabriel vai formar a dupla, o Gabriel que vinha jogando de lateral direito, vai formar a dupla de volantes com o Ralf. Vamos dar uma olhadinha na escalação corintiana, na provável escalação corintiana para o jogo desta quarta-feira. O Corinthians deverá começar o jogo com Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar. Gabriel e Ralf na contenção. E a linha ofensiva com Romero, Jadson, Matheus Vital e Cleison. O técnico é Jair Ventura.
Cruzeiro chega à decisão da Copa do Brasil num momento melhor do que o Corinthians, sem dúvida nenhuma. Acabou sendo eliminado da Copa Libertadores da América numa decisão bem controversa contra o Boca Juniors, mas tem um time, tem um elenco com mais possibilidades. O Mano Menezes tem nas mãos mais qualidade do que tem o técnico corintiano Jair Ventura. Vamos ver como é que vai ser o time, o provável time que vai ser escalado pelo Mano Menezes para enfrentar o Corinthians daqui a pouco aqui no Mineirão. O provável Cruzeiro que irá a campo terá Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio. Henrique e Lucas Silva no meio de campo. Com Robinho, Thiago Neves e Rafinha mais à frente, além do Pirata Barcos. O comandante é Mano Menezes. E o Cruzeiro, vale a pena lembrar que ainda tem no banco de reservas o Fred que ficou um tempão afastado aí depois de uma lesão grave no joelho, voltou já a jogar, mas ainda não tem condição de jogar 90 minutos, fica no banco de reservas, pode ser uma arma a ser utilizada pelo técnico Mano Menezes. Mas como se trata de decisão, como se trata de jogo de mata-mata, esse melhor momento do Cruzeiro não significa muita coisa e o Corinthians vai, claro, tentar superar esse favoritismo do Cruzeiro, especialmente conseguindo um bom resultado aqui no Mineirão. Se conseguir fazer o mesmo planejamento do jogo contra o Flamengo, por exemplo, sair daqui com um empate, com certeza é um resultado para ser muito comemorado. Agora, amanhã, no Gazeta Esportiva, a cobertura completa da decisão, o material todo que a gente vai produzir aqui no Mineirão. Tá certo, Michele? Tá certo, Gavini, mas que estádio bonito, gente. Parece que vai ter um show de rock lá, muito legal. Amanhã todas as informações exclusivas aqui com o Fernando Gavini. O Cruzeiro tem mais time que o Corinthians, não tem? Tem mais elenco. Mais time por time. 11 contra 11, dá pra brigar. Dá pra brigar. E tem mais técnico que o Corinthians? Também. Eu acho que sim. Acho que o Mano Menezes é bem superior ao Jair, tem muito mais experiência, tem mais rodagem, tem mais conhecimento como um todo. Né? O Jair é jovem, ele pode evoluir. Eu não gosto da linha de trabalho dele, embora ela tenha alguma coisa assemelhada com as ideias do Mano. Mas o Jair, eu não sei, ele repete muito a coisa. O Mano, ele tem mais saídas de jogo diferente. Mais repertório. Né? Mais repertório é uma boa palavra. Mais repertório. Eu acho que essa diferença é que se deve muito à experiência. O Mano já é um técnico experimentado. Mas o Mano, quando ele apareceu no 15 de Campo Bom, ele já era Já era, tanto que ele levou o 15 de Campo Bom à semifinal da Copa do Brasil. O Jair, ele apareceu bem no Botafogo, depois no Santos a coisa não andou. No Corinthians eu não vejo o time andando muito. Flávio, e era um time que jogava bola o 15, não é? Um time que ficava só fechado atrás, né? Eu acho até injusto quando associam o Mano a um técnico retranqueiro. Eu acho que não é. Ele cuida bem do setor defensivo. Ele gosta mais de se defender do que de atacar. Mas quando tem a bola, ele propõe o jogo. Né? A prioridade é se defender, mas ele não deixa de jogar em nome dessa solidez defensiva. Eu lembro que ele fez algumas experiências na seleção brasileira e que essas experiências elas fluíram bem. Aí ele saiu porque houve uma troca do comando, o Marinho tirou o Andrés e queria ferir o Andrés, tirou o Mano, depois... Na verdade, o Marco Polo. Bom, né? e o que vocês acham do fato do Corinthians, até tem uma matéria falando sobre isso lá no site gazetesportiva.com, do Corinthians apostar no fator casa aqui e tentar ir justamente apostando tudo no setor defensivo lá? Porque é o que tem para fazer. É melhor, é o que tem a fazer. Eu gosto mais do Grêmio, que tem a melhor defesa, é o que mais ataca. Mas ainda tudo assim, bem, cada um faz parte da confiança. Eu acho que o Corinthians não tem. Defender, que o Corinthians hoje não tem essa confiança e nem tem esse apetite, esse repertório ofensivo. É por isso que eu vou torcer muito para sair um gol, viu? Porque o jogo Flamengo porque o Flamengo, por exemplo, você vai trabalhar, nós somos profissionais, você tem que ver o jogo. Se o cara não tem que ver, ele desliga. Foi um jogo horroroso. Mas nós temos que ver, então, que seja uma coisa decente, né? O jogo Flamengo e Corinthians foi um jogo indecente. Uma coisa horrorosa. Veio o resultado, mas foi uma coisa assim... Eu ficava tentando entender o que eles estavam fazendo, o que era aquilo. Não era jogo de futebol, era uma coisa, né? E com Ralf e Gabriel jogando juntos, não dá para esperar também muita Mas o Gabriel ainda tem alguma saída de jogo, né? Mas enfim, vamos ver. É postura, não é exatamente o jogador.